Sabe quando se investe tempo, se investe energia no crescimento espiritual, mas a transformação de verdade parece que não chega? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar numa ideia que pode virar essa chave. A de que o verdadeiro discipulado não começa com o que a gente faz, mas sim com o que a gente contempla. Essa frase do Shakespeare é de séculos atrás, né? Mas parece que foi escrita ontem para descrever a sensação de muita busca espiritual por aí. É muita atividade, muito barulho, um esforço danado. Mas, no fim do dia, qual o resultado prático? Fica aquela sensação de estar só correndo em círculo, sabe? Muito ocupado, mas sem sair do lugar. E essa é a pergunta que pode mudar o jogo todo. A gente é meio condicionado a pensar que quanto mais programas, mais estudo, mais serviço, mais maturidade espiritual. Mas e se o ponto de partida for outro? Completamente diferente. E se as ferramentas até estiverem certas, mas o projeto, a planta baixa, estiver errada? Isso, no fundo, aponta para uma possível crise na nossa forma de entender o que é discipulado. Uma crise onde os nossos melhores esforços parecem não estar gerando o tipo de pessoa que as tradições espirituais tanto falam. Parece que o problema não está nas atividades, mas na fundação de tudo. A fonte que a gente está analisando aqui usa uma analogia que é, olha, perfeita. Pensa num construtor com o melhor martelo do mercado. O cara tá lá, ocupadíssimo, martelando o dia inteiro, fazendo um barulhão. Só que ele não tem um projeto. Ele não está construindo uma casa, ele está só martelando. É a mesma coisa. É possível estar super ocupado com disciplinas espirituais, que são ferramentas ótimas, mas sem entender o projeto final, todo esse esforço pode não significar nada. Então, beleza. Se a atividade não é o objetivo, qual é? O que, afinal, se está tentando construir? Chegou a hora de deixar bem claro qual é o propósito final do discipulado, segundo esse modelo que estamos vendo. E aqui está o pulo do gato. A diferença crucial. O modelo que a gente geralmente vê por aí foca muito em acumular informação e em ajustar o comportamento. E não é que isso seja ruim, mas são vistos como algo secundário. Já o modelo bíblico que é apresentado aqui é radicalmente diferente. O foco dele é na contemplação, que levaria a uma transformação de dentro para fora. A mudança no comportamento vira uma consequência natural, não a meta principal que precisa ser forçada. Olha só que sacada importante! Discipulado não seria sobre imitar ações, como um robô, mas sobre ser refeito por dentro, a imagem de alguém. É uma mudança de identidade, não só de hábitos. A ideia não é ser um papagaio que repete o que ouve, mas se tornar, na essência, parecido com aquilo que se admira. E tem esse versículo que é a chave para entender como isso aconteceria. Nele, o apóstolo Paulo diz que a gente é transformado enquanto contempla a glória do Senhor. A palavra mágica aqui é contemplar. A transformação não seria fruto do nosso esforço, mas um subproduto, quase um efeito colateral de para onde o nosso olhar está apontando. Aquilo que se olha é aquilo que nos tornamos. Então, vamos a fundo nisso porque aqui está o coração de toda essa conversa. A contemplação não é um passo avançado para quem já é expert no assunto. Não, ela é apresentada como ponto de partida. Para todo mundo. Essa é, talvez, a ideia mais poderosa de todas. A mudança que dura de verdade não viria da nossa força de vontade, mas de um coração que foi fisgado, cativado. Não é sobre tentar com mais força, mas sobre ver algo tão belo, mas tão belo, que a vontade de mudar se torna irresistível. A fonte que a gente está vendo usa um exemplo genial, um jovem apaixonado. Imagina, por anos, os pais, os mentores, todo mundo tentando fazer o cara mudar. E nada. Mas aí, ele se apaixona. E, de repente, sem ninguém precisar pedir, ele muda os hábitos, os planos, o jeito de se vestir. Por quê? Não foi disciplina, foi fascinação. A beleza da outra pessoa reorganizou a vida dele inteira. O discipulado nesse modelo funcionaria exatamente assim. Ver a beleza do divino fascina de um jeito que transforma tudo de dentro para fora. Mas olha, não vamos pensar que essa contemplação é algo passivo, tranquilo, sempre confortável. Não é bem assim. O exemplo do Monte Sinai na Bíblia mostra de um jeito bem dramático que existem duas reações possíveis quando se encontra glória divina. A cena que a narrativa descreve é de arrepiar. A presença divina desce na montanha com fogo, a montanha inteira treme sem parar. Tem trovões, relâmpagos, o som de uma trombeta altíssimo. Era a majestade divina ali, exposta, convidando um povo a olhar para ela. E é aqui que a história se divide em duas. De um lado, Moisés. Ele vai lá, se aproxima da escuridão densa onde Deus estava. Ele contempla. E ele é tão transformado que o rosto dele passa a brilhar.
Do outro lado, o povo. Eles ficam apavorados, eles dão um passo para trás e dizem para Moisés: vai você no nosso lugar, a gente não aguenta. E qual o resultado? Enquanto Moisés é transformado lá em cima, aqui embaixo o povo constrói um ídolo de ouro. Então, qual é a grande lição que se tira do Sinai? É esta: não adianta só estar perto de coisas sagradas. Não adianta terceirizar a experiência, mandar profissionais, pastores, líderes para ter um encontro com Deus no nosso lugar. A transformação exige um engajamento pessoal, ativo. É como o apóstolo Paulo disse: todos nós devemos contemplar. E aí a gente pensa, tá, mas o que isso tem a ver com o dia a dia hoje? Bom, tem tudo a ver. Esse princípio do Sinai é mais relevante do que nunca no mundo, que é literalmente um campo de batalha pela nossa atenção. Chegamos a um princípio que, se a gente parar para pensar, rege a nossa vida. Nós nos tornamos aquilo que contemplamos. Ponto. Seja qual for a beleza que captura nosso olhar de forma constante, uma ideologia, um estilo de vida, uma celebridade, ou o próprio Deus, é isso que vai nos moldar. A gente imita aquilo que admira. E, nossa, a concorrência hoje em dia é pesada, né? A cada segundo, as telas, os anúncios, as narrativas que a gente consome estão oferecendo suas versões de beleza e de sucesso. Todas elas competem para nos moldar à imagem delas. A batalha pelo discipulado é, no fundo, uma batalha pela contemplação. Tem uma citação do C.S. Lewis que é matadora para essa discussão. Ele diz que o nosso problema não é que os nossos desejos são fortes demais, mas que eles são fracos demais. A gente se contenta com prazeres pequenos porque ainda não fomos capturados pela oferta de uma alegria infinita. A gente se satisfaz com belezas falsificadas. Ok, então o que tudo isso quer dizer na prática? Que é preciso uma mudança de rota. Uma virada de chave na forma de encarar o crescimento espiritual. E essa mudança pode ser resumida de um jeito bem claro. Essa tabela aqui resume a mudança de forma brilhante. É sair de uma espiritualidade focada no fazer para uma focada no ver. Sair do esforço que cansa para a fascinação que dá energia. Sair das regras externas para um relacionamento interno que realmente transforma. No fim das contas, o lance é o seguinte: talvez a pergunta que a gente mais faz esteja errada. A pergunta que move esse modelo de discipulado não é sobre o plano de ação, mas sobre o objeto da nossa atenção. Porque quando se responde à pergunta a quem devo contemplar, a resposta para o que devo fazer começa a surgir naturalmente. E assim, a análise termina com uma pergunta para a gente refletir. Se é verdade que nos tornamos aquilo que contemplamos, o que um olhar sincero para a nossa semana? Porque a gente assiste, lê, deseja, o que isso revela sobre quem estamos nos tornando? O que ou quem está de fato capturando o nosso olhar e, por consequência, moldando o nosso coração?